o caminho, né? Fazer, como o Fred comentou, fazer pauta para as discussões e trazer um pouco da visão que nós temos e que a gente está vendo, na realidade, do mercado e o que a gente acredita que pode acontecer. Então, eu vou, sem mais delongas, gente, acho que a gente pode também combinar de fazer... vocês interromperem no momento que vocês acharem oportuno de fazer um questionamento, acho que vai ficar mais produtivo. A ideia vai ser um bate-papo rápido também, vão ser poucos slides para trazer essa visão de mercado, tanto mundial, quanto brasileiro e quanto mato-grossense, que está acontecendo. E aí, para a gente encerrar um pouquinho com as nossas perspectivas, assim, do que deve se construir esse cenário, tanto agora para o final do ano, quanto para o início na realidade, quanto para o primeiro semestre do ano que vem. E aí também ver um pouco da visão de vocês como cooperativos e como que estão na ponta, se realmente isso tende a ocorrer e se isso já está ocorrendo nesse momento, tá? Então eu vou compartilhar aqui para a gente já começar. Segunda tela aqui, perfeito. Deixa eu colocar em modo apresentação. Ok. Bom, gente, então a SAM nos deu esse desafio de trazer um pouquinho desse cenário e perspectivas do mercado para 2024. Então, para a gente começar a entender o que vai, o que a gente espera para 2024, a gente vai construir o que está acontecendo nesse momento. Então, assim, uma perspectiva e fazendo uma leitura do mercado internacional em relação ao que nós estamos vendo no mercado de leite. Então, assim, apesar de a gente ter realmente um incremento, né, se a gente for percentualmente, ele pode parecer pequeno, mas em volumes absolutos a gente tem um volume bastante significativo de produção de leite. A gente tem um reposicionamento em alguns players interessantes. Então, uma perspectiva de incremento de 1% em relação ao ano passado e um volume produzido, né, em torno de 550 milhões de toneladas, de litros de leite produzidos no mundo. Os principais players que a gente tem não falo uma alteração, mas uma alteração significativa, a gente tem principalmente, a gente pode citar dos 10 primeiros, principalmente dos terceiro e quarto colocado aqui, a gente tem Índia e China, com uma variação mais ou menos na casa dos 3% no caso da Índia, que é um player relevante, na China na casa dos 5%, e quando a gente olha o nível de Brasil também, com uma variação em torno de 3,55% de aumento de produção. Então, se a gente for olhar para os 10 players maiores, com exceção da União Europeia, que tem uma leve redução, e a Argentina também, que tem uma redução um pouco mais significativa, praticamente todos eles estão realmente ampliando ou aumentando a produção em relação ao ano passado. Então, que é um dos pontos que a gente coloca, principalmente pela movimentação do mercado internacional, então, assim, uma atribuição por conta desse movimento. Ele não é único, mas ele também coloca realmente essa pressão nesse movimento. Do lado dos exportadores, então a gente tem em relação ao ano anterior, né, as perspectivas de 23 até o momento em relação a 2022, então a gente já tem uma perspectiva de incremento de 8,3% em relação ao ano passado, puxados principalmente pela Nova Zelândia, é o maior exportador e é o que faz mais movimentação em relação ao ano anterior, puxando principalmente por conta desse mercado que a gente vai ver depois nas importações, essa necessidade de exportar produto e principalmente para atender os mercados e principalmente pela competitividade que eles impõem no mercado em relação a preços, acabam atendendo e tirando essa movimentação de outros países. Então, a gente pode olhar aqui, principalmente movimentação Argentina, Austrália, Estados Unidos, Chile e Brasil também, consequentemente, apesar de não figurar como principal, tem uma queda bastante significativa em relação ao que ele está acostumado a exportar de leite. Do outro lado, as importações, a gente vê principalmente aqueles países, e aí figura o Brasil, principalmente pela questão cambial, por conta dos preços, oportunidades também em relação ao Mercosul, o aumento das importações de leite a nível de país. Mas quando a gente olha no contexto mundial, a gente tem uma redução das importações puxadas principalmente pelos principais consumidores. Então, a gente tem a China com uma grande redução em relação ao ano passado, e alguns outros países também com redução, com volumes maiores em relação ao que a gente tem ou que estava acostumado a observar no mercado. Isso acaba fazendo um choque pontual
até que a gente tenha um reajuste ou tenha uma readaptação dos mercados, isso acaba trazendo grandes impactos, principalmente que a gente acaba tendo vamos falar uma sobre-oferta, mas uma oferta momentânea maior do que o de costume, e isso acaba impactando os preços no mercado internacional e acabam refletindo praticamente em todos os mercados. Então, isso acaba trazendo reflexos como que a gente acaba observando por aqui. Dentro do mercado internacional, o que a gente tem basicamente, então, em relação ao ano passado, diverge um pouco das informações que a gente olha lá do SGA, mas o movimento ele acaba sendo muito parecido. Então, o que a gente viu dentro da PPM do IBGE, que divulgou os dados de 2022, e há um cenário que provavelmente a gente deve ainda acompanhar em 2023, principalmente por conta do ciclo pecuário e algumas considerações que a gente está vendo em algumas regiões, é a redução da oferta. Então, realmente, a gente tem visto a redução desde 2020, ela começou a cair em 2021 e agora, em 2022, com uma intensidade maior, e é um movimento que a gente deve ainda acompanhar e observar em 2023, também puxado por todo esse cenário que a gente está observando. Isso, principalmente, passa... eu vou falar dois movimentos, né? Então, um dos estados produtores, a gente já observa a redução do rebanho ordenhado. Então, apesar de ser rebanhos específicos para as vagas com raças, especificidade de rebanho mais voltados para o leite, a gente viu uma redução de oferta de animais lá ordenhados todos os anos, mas também outros estados, principalmente Mato Grosso, acaba se enquadrando nessa fatia, que não é os rebanhos específicos, e acabam tendo um impacto ainda maior, principalmente pelo momento do ciclo pecuário, oportunidade, o produtor acaba tendo que se desfazer, às vezes, desses animais para tentar conseguir sobreviver ou fazer realmente passar e atravessar por esses anos mais difíceis. Aí depois a gente vai fazer uma análise lá na hora da rentabilidade, a gente vai ver o quão difícil acaba ficando esse cenário para os produtores, principalmente comparado com os últimos 2 anos. Então, são pontos que a gente acaba colocando esse cenário cada vez mais desafiador para esses rebanhos mistos e para aquelas localidades que não têm uma especificidade como o nosso estado. Então, basta a gente olhar, principalmente aqui de 2021 para cá, então a gente está vendo a perda de espaço da captação de leite do estado de Mato Grosso, isso por conta dessa redução de rebanho, consequentemente uma redução de oferta de animais ordenhados e, consequentemente, também produção, principalmente quando a gente passa por um momento, principalmente 21, 22, de aumento de custos, dificuldade de intensificação, e realmente coloca esse peso ainda mais, e aí começa a colocar Mato Grosso um degrau abaixo praticamente todos os anos. Então, a expectativa desse ano a gente deve continuar vendo Mato Grosso perdendo posição também no ranking nacional e figurar em torno aí na casa dos 12º colocado no rebanho, desculpa, na captação de leite a nível nacional. Olhando para esses dois cenários, principalmente de exportações brasileiras, depois de importações, e aí essa balança láctea, os meninos prepararam esse material. O primeiro passo que a gente viu realmente, então, pelo nosso produto ter um valor maior no mercado nacional, e principalmente para 22/23, pesando ainda mais esse cenário, a perda de competitividade das exportações brasileiras ou do produto brasileiro no mercado internacional foi bastante significativo. Então, principalmente naquele mercado de commodities, mercado que acabar se atendendo e pegando aquele mesmo espaço ocupado, ou também não é ocupado a palavra correta que eu gostaria de utilizar, mas que foi e pode ser substituído, principalmente aqueles outros players que eu comentei com vocês, Nova Zelândia, principalmente leite em pó, e essa comercialização de competitividade de preços melhores no mercado internacional, jogam essa diminuição nas exportações no nível de Brasil, praticamente a gente figurando uma redução de mais de 50%, então que devem continuar pesando até o final do ano, então a gente deve figurar aí com volumes bem inferiores aos últimos 3, 4 anos, puxados principalmente por conta desses preços. O que a gente deve ver, e depois vou mostrar, como que isso vai impactar início de 24. Das importações, o cenário é ao contrário, é o inverso, né? Principalmente então, tudo que a gente já trouxe aqui. Então, melhora
dessa competitividade do mercado nacional, que é dos preços internacionais de leite. Mercosul também, acabando, principalmente os países do Mercosul com uma competitividade melhor. Outro cenário também que a gente viu que favoreceu esse movimento, o dólar vem retraindo, vem perdendo força ao longo do ano de 2023 inteiro, em relação a 2022. Claro que agora a gente vê uma certa recuperação, mas mesmo assim, se a gente comparar na média, a gente tem um dólar também oportunizando e melhorando essa relação mercado internacional e importações. Então, figure colocando praticamente 90% de incremento ano contra ano, mesmo período do ano passado contra o acumulado esse ano. A gente deve, aí, com certeza, continuar para os períodos de outubro, novembro e dezembro, também colocando volumes ainda maiores e pressionando ainda mais o cenário da balança láctea a nível de Brasil. Quando a gente olha os principais exportadores e principais importadores, então a gente tem os principais exportadores, são realmente os movimentos que a gente viu, os principais estados, nesse ano muda um pouquinho em relação ao primeiro colocado, que a gente vinha ano passado, principalmente no Rio Grande do Sul, com grande volume exportado, perda bastante significativa de espaço nesse ano, e os próprios outros dois estados, Minas Gerais e São Paulo, praticamente mantendo, mas realmente uma redução bastante significativa nos dois primeiros colocados de exportação. E aí, puxados principalmente porque tudo aquilo que a gente já comentou. Do lado dos importadores, aí entra esse cenário, principalmente de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, puxado até pela logística, dos portos, e também, principalmente, que são regiões de maior concentração de população, acabam sendo realmente também os estados que acabam oportunizando ou buscando mais produto para atender esses mercados locais. Então, a gente viu realmente uma aumentação bastante significativa, e no acumulado, como a gente mostrou, realmente aquele volume de praticamente 90% a mais em relação ao ano passado. Claro? Consegue me ouvir? Consigo, pode falar. A internet está falhando um pouquinho aqui, então está cortando um pouco, mas acabei perdendo a parte lá da exportação. Queria aproveitar para fazer uma pergunta. Claro. Abrir aqui já as perguntas, pessoal, fiquem à vontade também para a gente ir trocando essa ideia. Lá no slide de exportação, a gente está passando, né, hoje por uma fase em que a Venezuela está importando muito pouco do Brasil, né? Como que vocês têm enxergado essa movimentação da Venezuela agora que os Estados Unidos, né, não estão mais com as sanções de petróleo? Vocês acham que tem uma retomada aí dessas importações como eram em meados ali de 2012 a 2015? Ou ainda está um cenário de baixa importação por parte desse país? Para os produtos lácteos brasileiros, no caso. Sim. Esse é um movimento que eu acho que naturalmente vai acabar acontecendo se os Estados Unidos mantiver a postura que eles estão tendo com relação às importações de petróleo, vai acabar colocando, digamos assim, dando uma abertura de espaço maior para os outros produtos. Então, se isso continuar, que na minha opinião vai continuar, principalmente no mercado de petróleo, a gente deve ainda ver figurando a Venezuela se aproximando muito mais deles e fazendo redução gradual da produção de produtos brasileiros, tá? Porque o mercado acaba puxando o outro e realmente se eles acabarem se mobilizando ou se dando essa oportunidade de mercado de petróleo, vai acabar acontecendo no mercado de leite também. Mas essa é uma visão minha, talvez os meninos que estejam aqui comigo, eles podem também me corrigir se eu estiver errado, tá? Porque é difícil também fazer uma leitura desse cenário tão claro, porque não fica tão aberto como que vai ser a reaproximação desses dois países, e até os últimos 2 anos tinham realmente uma dificuldade, uma barreira, e praticamente estavam em uma disputa comercial para tentar derrubar o governo daqui, né? Então, não é algo tão simples de a gente conseguir projetar para frente. Certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá travando bastante a internet aqui. Deixa eu ouvir complicado. Não sei se é aqui com a minha internet ou se é de vocês. Sandra, deve ser o seu. O meu tá tranquilo aqui.
Eu também estou ouvindo super bem aqui, sem cortes. Aqui eu também tá acho que bem. é o meu. Deve ser o seu, Samila. Muda de sala que melhora. Acho que tá ok, Cleiton. Obrigada. Tranquilo, gente. Imagina. Qualquer coisa, vocês interrompam aí, porque eu acabo ficando com a tela fechada, só consigo ver a apresentação, e aí eu não consigo ver a reação de vocês. Aí, nesse cenário de importação e exportação, a gente faz... o Thiago elaborou a balança láctea dos últimos 10 anos, então, praticamente, o que a gente tem aí de saldo em relação a tudo que é importado menos o exportado. Então, o que a gente está vendo, principalmente em 22, já foi um cenário bastante forte de balança comercial negativa, na casa de 617 milhões de dólares, e a gente deve já acumular de 2023 na casa já dos 800, praticamente 800 milhões de dólares, que deve continuar ainda jogando mais pressão nesse cenário até o final do ano, porque não é uma leitura que a gente tem nos próximos meses de que isso vai acabar se recuperando. Principalmente por quê? Porque agora, apesar dessa alta no mercado internacional nesse último mês, perspectiva de aumento para os próximos, a maior parte deles já foi adquirido, as negociações acabaram já sendo feitas, tem um gap que já está praticamente em novembro, então aquele importador que está se organizando para trazer esse produto nos próximos 30 dias já meio que se preparou. Talvez a gente possa ver se acabar o preço subindo com uma velocidade maior do que o mercado está esperando, a gente pode ver uma redução lá para o final do ano, mas nesse momento realmente a gente não está com essa perspectiva, tá? Então deve pressionar esse cenário. E aí, ó, basicamente, esse é o reflexo de toda essa, vou falar toda essa confusão, mas de tudo isso que está acontecendo no mercado internacional, impacto no mercado nacional, com os preços pagos ao produtor do Brasil. Então, a gente iniciou 2023 com os preços melhores, comparando sazonalmente em relação à média dos últimos 5 anos, ao ano passado, para o mesmo período, mas praticamente aí depois do primeiro trimestre, a gente começa a observar uma queda gradativa ao longo dos próximos meses, principalmente no momento que nós deveríamos ver essa sazonalidade mais efetiva no Brasil. Então, realmente, isso acabou colocando um peso mais significativo nos preços, e a gente vê o preço arrefecendo, e arrefecendo com bastante força. Os dados do CPE saíram ontem, o time já colocou aqui, então fechou a média de setembro, pagos do produtor média Brasil, né, o indicador Brasil do CPEA, 2,5 em relação do mês passado, praticamente uma queda de 20 centavos por litro de leite pago ao produtor. Então, em comparação à média de 5 anos, a gente já está praticamente 35 centavos. Em relação ao ano passado, a gente está colocando em praticamente 63 centavos em relação ao mesmo período do ano passado. Então, realmente, o produtor que se organizou, toda a preparação, tudo que ele estava passando, é um baque bastante significativo, porque impacta diretamente as receitas dele e o planejamento, a organização que ele tem dentro da propriedade. O que a gente deve ainda ver ao final do ano? Então, apesar desse movimento de redução, né, na realidade, não vou falar de redução, em relação ao melhor do preço do mercado internacional, talvez uma leve atenuação que possa acontecer lá na frente, ainda assim a gente deve ter as importações bastante ativas. Aqui entra agora um cenário principalmente de oferta de leite no Brasil. Teoricamente, a gente volta para os patamares de disponibilidade de pastagens, um aumento da captação, e é um cenário que tende a continuar fazendo uma pressão ainda para outubro, novembro e dezembro, pensando em litro de leite pago ao produtor. Talvez não na mesma força que a gente viu nos últimos meses, mas é uma coisa que tende a continuar pesando sobre essa balança. Para Mato Grosso, o que a gente tem, então, a gente comentou lá, falou um pouco dessa inserção a nível de, a hora que falamos dos dados nacionais. Então, Mato Grosso vem perdendo espaço ao longo dos últimos anos, tem, ano após ano, reduzido a produção de leite aqui em Mato Grosso. 2022, a gente de 2021 foi uma queda praticamente de 10,4%, então uma redução significativa.
puxadas principalmente por aquela movimentação que a gente vê e sabe sobre o estado, a característica, perfil de rebanho, necessidade do produtor de se desfazer desses animais em alguns momentos para realmente ter uma fonte de renda adicional para conseguir fazer a compensação. Então, o produtor acaba tendo esses momentos e isso acaba impactando cada vez mais. E o outro é um cenário também em relação à rentabilidade, que vem apertando cada vez mais nos últimos anos. Então, apesar dos preços melhores, dependendo da estrutura, dependendo do tamanho, a rentabilidade dele acaba caindo e acaba pressionando ainda mais essa decisão de se manter na atividade, de realmente continuar, às vezes, com a produção. E é um cenário que a gente pretende reverter, né? Mas aí eu acho que eu até estava conversando com a equipe antes de iniciar a reunião. Na cadeia do leite, um cenário que talvez que eu tenha uma leitura é antes de melhorar, ele precisa piorar. Em que sentido? Então, a gente precisa realmente fazer essa consolidação do setor, tecnificar os produtores, fazer com que aquele produtor fique na atividade, melhore gradativamente esse perfil de produção, para que ele seja mais produtivo, seja mais rentável realmente, para que ele consiga vislumbrar a atividade como uma atividade que ele consiga sustentar, porque hoje, se ele for única e exclusivamente atividade, ele acaba realmente tendo sérios desafios e sérios problemas realmente para conseguir manter, às vezes, na própria propriedade como um todo. Então, hoje ele precisa realmente mudar um pouco desse cenário e colocar toda essa força para a gente conseguir reverter esse quadro. Então, isso que a gente vê, principalmente a nível de Mato Grosso, passa pela redução das vacas ordeadas, como eu comentei, e quando a gente pega principalmente os principais municípios produtores, né, o que a gente olha em alguns uma redução bastante significativa. Então, se a gente for olhar os 5 primeiros municípios na colocação de maior número de rebanho de vacas ordenhadas em cabeças, né, então praticamente se a gente for pegar, com exceção de Colniza, os demais têm uma queda significativa. Então, o primeiro, Terra Nova Norte, na casa 6,6%, chegando lá em Castanheira, praticamente uma redução na casa dos 32% em relação ao ano anterior, que acaba pesando drasticamente sobre a oferta de leite disponível. E aí, esse passo da redução realmente enquadra na questão da diminuição da participação gradativa. Então, a gente já tinha uma redução que a gente via nos últimos anos, e uma participação hoje que ela representa em 1,8% do rebanho de vacas, e na produção de leite na casa de 1,41%. Então, isso já vem pesando nos últimos anos e ainda acaba diminuindo a participação de Mato Grosso nesse contexto nacional. E aí, daquela mesmo cenário que a gente falou lá da casa que já era o 10º, virou o 11º, e se a gente continuar num cenário que a gente passa para 2023, a gente deve figurar como 12º colocado na produção de leite no cenário nacional. Então, e aí entra um outro item, né? Se a gente for olhar ano contra ano em relação ao ano passado, até o ano passado, essa redução de animais ordenhados impacta também em relação ao volume captado de leite, então praticamente 15%, 15,4% de 22 contra 21. Para 23, a gente até o acumulado do primeiro semestre, que é o dado disponível que a gente tem, uma queda de 2,3%. A gente deve ainda figurar, deve acompanhar em 2023 uma redução em relação ao volume total de captado no ano menor em relação a 2022, mas o que a gente está vendo talvez seja uma redução um pouco mais menos representativa que a gente viu no ano passado. Então, nesse primeiro semestre, a gente já viu esse movimento, agora do segundo semestre, isso do segundo, na realidade, que é onde tem um peso maior das secas, a gente deve acompanhar e ver como que deve se comportar nesse período, mas não deve ter uma redução tão significativa como a gente viu no ano passado. Até porque esse é um cenário que também acaba impactando nos preços por aqui. Desculpa, gente. E aí, vou falar que praticamente é uma releitura do mercado nacional, mas é um cenário que a gente está acompanhando, então, de 2023 em relação ao início do primeiro semestre. É um preço de leite começou maior em relação a 2022, aquele cenário até meados de abril, maio, ali a gente tinha uma evolução dos preços
praticamente batendo os mesmos períodos de 2022, contudo, a partir dali, naquele mesmo contexto de importação de leite, dificuldade de mercado nacional, também de posicionar esse produto, não falar uma inundação, mas também a chegada de produtos de fora mais competitivos, mais baratos aqui em Mato Grosso, pressionando tanto as cooperativas quanto as indústrias de laticínio no preço pago ao produtor, e a gente vê esse cenário até meados de agosto. A gente está finalizando agora, deve divulgar início desse mês, agora na realidade até o final da semana, o preço de leite do mês passado, que deve vir com uma pressão de queda em relação ao mês anterior. Então, a gente está mesmo acompanhando aquele mesmo cenário que a gente está vendo no mercado internacional, no mercado nacional desde o segundo trimestre desse ano, acontecendo aqui em Mato Grosso. Então, que ainda deve pressionar. E aí, aqui entra também, talvez, um ponto relevante. Com a chegada das chuvas, a gente vai ver um volume de leite maior disponível nesse final de ano, que, em tese, a gente deveria estar passando nesse momento pela sazonalidade, pelos melhores preços do ano. Não vem acontecendo, e no momento que a gente vai ter oferta de pasto, uma oferta de leite maior no final desse ano, a gente deve ter uma pressão por lado da oferta aqui no mercado nacional, pressionando também ou tentando fazer uma retenção desses preços nesse período. Cleiton, Oi. é o Fred. Deixa eu te questionar uma coisa. Esse movimento não é um movimento exclusivo de Mato Grosso, né? Isso é um movimento Não. do mercado nacional, né? Exato. Aqui em Mato Grosso até ele segurou um pouco mais em relação ao que a gente viu no mercado nacional. Então a gente viu lá no mercado, principalmente que o mercado nacional ele começou a reagir a partir de reagiu, vou falar a palavra talvez inversa. Ele começou a cair já a partir do mês de abril. No mês de abril a gente teve o ápice esse ano, no Mato Grosso ele teve o ápice em maio, e a partir dali a gente viu essas quedas gradativas ao longo do ano. E aqui ele não foi tão forte, pensando percentualmente, né, em relação ao mercado nacional, com uma significativa força em relação ao que a gente viu por lá. Então, ele segue essa tendência, digamos assim, mas um comportamento um pouco diferente. Mas Beleza. não é único exclusivamente do que a gente está vendo só em Mato Grosso. Tá. O Ricardo tem uma pergunta também, Cleiton. Pode falar, Ricardo. Fala, Rick. Eu queria ver com vocês se... É óbvio, né, que no final do ano as chuvas vão voltando à regularidade e aí aumenta a produção. Mas a previsão climática está apontando uma normalidade das chuvas, mesmo que esse atraso? Como que está? Certo. Aí até o pessoal que está na ponta, acho que pode também dar essa visão do que eles estão vendo agora. Eu vou dar uma leitura de cenário que eu tenho pensando em clima. E aí entra também um pouco do que a gente estava olhando para o mercado de soja, que segue o mesmo caminho. Apesar dessa redução de chuvas, a gente tende a ter uma normalização a partir agora do mês de novembro, pelo menos pensando em regime de distribuição. O ponto que a gente fica de olho é o volume. Dentro que Mato Grosso, dentro dos meses, principalmente novembro e dezembro, pensando em volumes absolutos que acabam caindo, eu acho que essa redução de volume não tende a ser uma preocupação tão drástica para impactar severamente os pastos do Brasil. Então, a gente tem uma redução ali na ordem, ali, principalmente para novembro / dezembro, 4 milímetros de 3, na verdade, de 2 a 4 milímetros dia, lá pensando as previsões de longo prazo que a gente está observando do NOAA. Isso não vai ser suficiente, porque nesses volumes de meses, a gente tem um acumulado médio, tá? Na ordem dos 200, 250 até 300 milímetros no período em Mato Grosso, de média, tá? Então, mesmo que a gente tenha uma redução nesse volume aí de 2, que seriam 60 milímetros mês, seria o suficiente para reduzir ou impactar drasticamente a qualidade de espaço. Claro que se isso se confirmar com uma severidade maior do que a gente está acompanhando agora, aí sim a gente pode ver um impacto mais significativo. Mas dentro da leitura de mercado agora, até pelas perspectivas que a gente tem para novembro e dezembro, não seria um driver aí tão robusto, digamos assim, para fazer esse impacto. Agora, se você me perguntar para
março, abril e maio, aí que é um período que normalmente a gente deveria ver um pasto ainda talvez com mais qualidade. Se a gente acompanhar um cenário de clima que está apontando nesse momento, que já está com volume de redução agora, principalmente puxado pelo El Niño, que é um El Niño de bastante intensidade, diga-se de passagem. A gente está vendo um El Niño em relação, praticamente alcançando para quase os 2 graus Celsius de variação em relação à média histórica. Isso tende a mostrar uma grande estabilidade, principalmente pela janela de chuvas esse ano. E pelos mapas, isso tende a continuar pesando a regularidade de chuvas lá no final, que aí sim a gente pode realmente ter talvez um ciclo para o ano que vem, deixa eu ver se eu estou com a linha, para o ciclo do ano que vem, principalmente na qualidade de pastagens nesse período aqui. Talvez que possa ter um impacto maior. Na minha visão, ele tem um risco maior lá na frente do que agora. Entendi. Mas ao mesmo tempo, como previsão climática é complicado, né? Então, como é mais lá para frente, daqui a uns 5 meses, quem sabe tem uma mudança. É que assim, eu mexo com o clima há muito tempo, eu sei dessas dificuldades, mas eu tento sempre ter que parar um ano que foi parecido. 2015, 2016 foi um ano muito parecido, pensando em variações de temperatura para El Niño. Nossa, e aí lá, foi drástico naquela época, né? Foi bem severo. Foi um ano bastante severo, e aí eu coloco aquele adicional de risco, né? Se isso acontecer, se esse caminho for o que a gente vai passar, a gente pode ter um cenário parecido que a gente viu lá na 15/16. Ô, Cleiton, o Daniel está com uma pergunta, mas eu queria só te perguntar uma coisa, né? A gente sabe que o pessoal do leite tem uma influência bastante forte da questão do milho, né? E aí DDG e adjacências. Como é que foi o comportamento do plantio de milho nessas épocas de El Niño muito severo aqui para Mato Grosso? Porque assim, a safra de soja, assim, o plantio está mais ou menos igual dos últimos 3 anos, né? O que a gente tem visto é bastante replantio em algumas áreas, né? E uma preocupação grande aí de como é que vai ficar o comportamento desse plantio, dessa produtividade para frente. Mas e o milho? Como é que foi o comportamento do milho nesses anos? Tá. A pergunta de R$1 milhão. O que eu estou vendo nesse cenário do mercado de milho? O primeiro ponto vai ser janela. A gente já está vendo uma redução, principalmente na última semana a gente viu uma queda. Desculpa, gente. Uma queda drástica do ritmo de semeadura. A gente estava imprimindo um ritmo de 20 pontos percentuais por semana. Na última semana a gente caiu para 10. Então a gente praticamente encostou na média dos últimos 5 anos. E apesar de a gente deve recuperar isso ao longo dessa semana e das próximas, ainda assim isso acaba impactando principalmente lá em meados de janeiro e fevereiro, na hora da colheita. Pelo volume que a gente já tem semeado, a gente já tem uma redução, uma janela, pelo menos uma semana empurrada para frente nesse período de semeadura de milho. Se tudo der certo, a gente não deve ter grandes dificuldades com relação à janela. O ponto anos de El Niño, normalmente tem um janeiro mais chuvoso para todo mundo, tanto para o sul quanto para a gente. Isso pode colocar uma dificuldade de evolução, janeiro, fevereiro, lá, de evolução de semeadura de segunda safra. E aí coloca um risco adicional de jogar isso lá para frente, de uma janela lá para frente, pior. Então, assim, esse é o primeiro cenário que a gente tem. E o segundo é que os produtores também não estão com toda a área de milho fechada esse ano. A gente está com 60% comercializado de sementes de milho. Então, está todo mundo esperando a finalização da janela de soja, de semear toda a área de soja, para definir qual é o volume de milho que ele vai semear. Então, a gente pode também ter um outro adicional do volume de milho disponível, ou da área disponível de milho, nessa próxima temporada. Bacana, Cleiton. Então, seriam duas questões que a gente precisa acompanhar bem de perto. Se você me parasse perguntar, como a gente fez uma conversa no ano passado, as chances de que a gente tenha um milho, que era lá atrás, né? Quais são as chances do milho reagir ou do milho cair no ano passado? Lá atrás, deixa eu falar, de 3 para 4, entre 4 chances, 3 são de cair, de queda de preço de milho
por conta disso. Hoje a gente praticamente já tem um cenário, vou falar talvez mais nessa mesma proporção, mas talvez um cenário mais preocupante para milho, porque realmente a gente coloca o milho com um risco maior na janela, e também a gente coloca provavelmente uma área menor de milho por conta dessa tomada de decisão mais tardia do produtor. Bacana. E aí sim, o clima lá na frente também deve ser um ponto de preocupação. Ô Cleiton, nós estamos com o Daniel também com a mão levantada. Pois não, Daniel? Ok. Não, era só para contribuir com a fala do Cleiton, sobre relacionada à questão dos preços, né? E Perfeito. realmente houve esse movimento aí. Nós aqui, o movimento nosso começou em abril. A gente percebeu que o mercado ia dar uma melhorada, a gente melhorou os preços aqui. Os preços médios de janeiro, fevereiro e março foram superiores à média do Mato Grosso, mas em abril ela ultrapassou essas médias aí, apresentadas, né? E daí foi aonde houve o problema maior, né, de queda dos principais produtos lácteos, e nós tivemos que reduzir o preço, né? E com relação à produção, nós estamos tendo aqui um movimento até que nunca aconteceu, da gente produzir em pleno período seco, apesar da seca prolongada, nós estamos produzindo mais leite esse ano do que o ano passado. Logicamente que o problema, quer dizer, a explicação disso é que a pecuária de corte também deu uma travada forte, e alguns produtores, que tem muito rebanho misto, né, resolveram se dedicar aí à produção de leite. Então, nós fechamos setembro agora com mais produção do que setembro do ano passado. O acumulado, inclusive, do ano, mas eu acredito que a gente vai ter um aumento de produção em torno aí de, no mínimo, 5% desse ano em relação ao ano 2022. Né? Então, eu acredito isso, a questão da pecuária de corte, porque chover não choveu ainda, né? Na seca houve realmente um trabalho de suplementação, mas não foi significativo. Então, é um ano realmente atípico em todos os sentidos, né? Porque normalmente nós sempre tivemos o mês de menor captação, sempre foi setembro, todos os anos, né? E esse ano foi um movimento inverso, né? Só para contribuir com a discussão aí sobre questão de preços e também de produção. Esse movimento da pecuária foi importante, né, Daniel? Isso aí também está afetando o pessoal da pecuária, também está sofrendo aí com... Quer dizer, o pessoal reza a lenda, né, que para quem está comprando bezerro tá bom, né, mas para quem está na ponta lá tá preocupante. Bacana, Cleiton. Vai realmente lá. E aí, para a gente passar já encaminhamentos, quase indo para o final da fala, um olhar aqui em relação à rentabilidade. Então, eu vou pedir licença, não vou considerar primeiro essa análise do custo total aqui. A gente deixou aqui para colocar registrado, mas eu vou depois talvez reforçar de uma maneira diferente. Então, vou me ater principalmente a essa questão de custeio, custo operacional efetivo e custo operacional total. Então, o que a gente vê, principalmente lá, em 2018, um recorte talvez mais curto, né? Então, a gente passou por anos de uma dificuldade maior, principalmente ali 21/22, com um incremento bastante significativo dos preços, principalmente de milho, de farelo de soja. Mas a gente viu um momento também em relação que a gente tinha uma ascendência do preço médio do leite pago aqui no estado de Mato Grosso. Então, principalmente em 2023, apesar dessa redução de alguns produtos, se a gente for olhar dentro da cesta, né, na composição total que a gente tem de produtos, mão de obra e outras coisas, a gente tem um incremento em relação ao ano passado. Então, o custo ele salta, a gente praticamente salta 20 centavos em relação ao ano passado no custo operacional total. Praticamente deveriam todas as despesas dele lá dentro da propriedade, mais o prolabore, digamos assim, todas as outras estruturas. Se a gente for olhar praticamente em relação ano contra ano, a gente tem uma queda bastante significativa. A gente estava fazendo algumas contas aqui de padeiro só para tentar elucidar isso, né? Pegar um mesmo comportamento de um produtor, não vou falar típico, mas um produtor que produz aí uns 100 litros dia,
em relação ao que ele tinha de diferença entre o preço que ele recebia lá, o preço médio do ano passado em relação a esse ano, em relação aos custos. Então, praticamente o mesmo produtor que tinha uma produção de 100 litros dia, que ano passado ele conseguia, pensando nessa conjuntura de cobertura do custo operacional total, ter um saldo lá no final do mês da casa dos R$1.900, quase R$2.000 por mês. A gente está olhando um produtor aí que fica hoje na casa inferior aos R$1.000 por mês. Então, assim, coloca um peso maior da dificuldade que eles têm, maior situação que até a gente comentou antes do desafio da produção a longo prazo, é porque ele acaba pressionando ainda mais essa dificuldade desse produtor se manter na atividade. E aí, quando a gente vai olhar aquela máxima, então, como filho de produtor de leite, eu sempre ouvi meu pai, isso aqui acaba cenário sendo drástico, né? Então, se eu fizesse conta, eu não produzia, eu parava de produzir. Então, principalmente olhando pelo custo total, no longo prazo ele já não rentabilizava. Acho que o único quase que a gente chegou perto foi lá em 2020. A gente chegava muito próximo do custo total em relação aos preços médios do ano. Praticamente a gente tem uma discrepância agora, uma disparada, principalmente porque a gente tem uma elevação não, apesar dessa queda gradual, a gente ainda tem uma taxa elevada de juros, e o custo de oportunidade desse capital investido, às vezes, do produtor acaba colocando um ônus aí, colocando uma pressão ainda mais nesse cenário. Então, realmente, é os desafios da atividade, a gente também percebe isso de outras formas, mas realmente é o que a gente acompanha e monitora esse indicador para o produtor, o desafio da produção de leite no Mato Grosso. Cleiton, só um minutinho, por gentileza. Claro. Pegando o gancho do que você falou aqui dentro da questão tudo. Hoje, por exemplo, dentro dessa questão, a atividade do leite, ela ainda, no meu ponto de vista, ela ainda é rentável. Mas isso, por exemplo, o produtor, ele necessita aí, por conta aí, se a gente observar do clima todo, então ele necessita aí de ter uma estrutura de suplementar, de alimentação, uma estrutura de água. E esses produtores, por exemplo, eles têm realizado investimentos para melhorar a produção, e o Daniel comentou que é o seguinte, mesmo com todo esse problema, a gente teve um aumento de produção por unidade animal, pelo que eu entendi. Como é que isso se dá dentro da necessidade? O produtor hoje, ele está capitalizado, ele precisa de investimento, e aí eu te peço, o investimento é em aquisição de matrizes ou é em infraestrutura para que ele possa estar tendo uma condição alimentar para o animal, porque eu aumento a produção de leite pela quantidade de alimentação ou de água que eu forneço ao animal. Como é que é essa correlação aí, Cleiton? Cleiton, seu microfone está fechado. Desculpa, gente. Essa até eu acho que o Daniel, o pessoal lá da ponta, consegue me auxiliar e até dar uma visão deles em relação a essa análise. Mas o meu sentimento, assim, a gente até no diagnóstico do leite apontou algumas coisas, fazendo um levantamento. A gente tem várias coisas que colocam esse cenário, não falar de dificuldade, mas esse cenário da produção de leite em queda no estado de Mato Grosso. Então, aqui tem vários pontos que a gente observa que isso aconteceu em outros estados lá no passado e a gente está passando por esse momento agora. Então, assim, o primeiro deles acaba... Não sei te dizer se o investimento necessário hoje ele se passa em estrutura ou ele se passa em aquisição de animais. Porque hoje, na minha opinião, não adianta você dar um animal para o produtor e ele manter esse animal altamente produtivo na mesma estrutura que ele está acostumado a trabalhar com animais de produtividade inferior. Então, a gente tem visto programas, tem os desafios, na minha opinião, ele não passa só por isso. Então, o produtor ele precisa ser auxiliado, ele precisa mudar toda a estrutura, pensando, não falando só estrutura de propriedade, mas às vezes até de mentalidade, de preparação de alimentação para esse animal, preparação para receber esse animal mais produtivo, às vezes uma adaptação de manejo que ele vai ter que fazer na hora da ordenha, organização até para realmente
atender os parâmetros que o animal vai exigir para ele, até para depois não acabar sofrendo com mastite, com outras coisas, com enfermidades, porque ele vai precisar passar por essa transformação. Então, assim, pensando no estado de Mato Grosso, um grande desafio que a gente tem hoje, ele passa por esse caminho de rentabilidade, na minha visão, por mais que ele não seja, que ele seja lucrativo, ele única e exclusivamente na atividade não consegue dar sustentação para o produtor. Então, tudo que o produtor ele tem que distribuir a atenção, fazer outras estruturas, ele acaba tirando, às vezes, um pouco do foco e colocando em outras atividades, porque ele não vai conseguir sobreviver somente daquilo. Segundo, ele realmente tem que passar essa fase de maturação de decidir, na minha opinião, por raças mais adaptadas à produção de leite. Então, aquela dupla aptidão, apesar de ter algumas raças que acabam aceitando isso, às vezes a gente vê produtores, e o Rodrigo está aqui, eles foram fazer painel de leite nessas últimas semanas, produtores que utilizam um touro Nelore ainda na produção, para buscar o bezerro, para realmente vender o bezerro lá na ponta final, e às vezes ele acaba tendo uma perda de rebanho, uma perda de material genético, e ele acaba diminuindo, às vezes, o potencial leiteiro dessas atividades. E aí, o outro acaba sendo a mudança até desse mindset de produção para realmente melhoria de pastagens, condições, alimentação para esses animais, para que a gente consiga ter esses ganhos cada vez mais escalares, porque a gente vai precisar trocar esse material genético, e esse material genético vai exigir realmente cada vez mais uma atenção na alimentação e na disponibilidade de alimentação ao longo do ano. Então, realmente é um processo talvez mais complexo, que não se destina a apenas uma das áreas, esses investimentos. Ele acaba sendo distribuído em várias pequenas ações. Daniel, por favor. Assim, só complementando, Cleiton, o que você disse, você está correto na tua análise, né? Nós aqui tivemos um exemplo de que o governo do estado lançou um programa, né, de melhoria genética, tanto com relação à transferência de embrião quanto à aquisição de animais. Nós, apesar de termos escolhido, né, aqueles produtores que de repente poderiam fazer parte do programa, o que a gente observou é que os animais de ótima qualidade, só que infelizmente não tinha suporte nas propriedades para poder manter esses animais. Aquelas propriedades que o produtor ainda se dedicou, ainda fez uma suplementação alimentar no período da seca, a produção até veio ao encontro daquilo que a gente esperava. Agora, o grande problema realmente é a mudança de cultura, né? A mudança de forma de exploração nas propriedades. Infelizmente, esse é um problema, pelo menos na nossa região, é muito sério. A nossa média de produção aqui é de 100 litros por produtor dia, né? Quem tem esse tipo de exploração até, eu diria até uns 150 litros dia, mas é mais em função do número de animais e não em função de genética. A gente vê que esse produtor ele está ganhando alguma coisa, viu, Zé Carlos? Agora, o produtor que está começando a se tecnificar, produzir aí acima de 200 litros, 300 litros, 400 litros, se não houver realmente uma forma de equilibrar os preços para essa produção, nós não vamos aumentar tão cedo a produção de leite, e aí não adianta investir em genética, né? Porque a alimentação e a genética têm que andar juntas, né? Então, eu diria assim, é um desafio muito grande no Mato Grosso a mudança de cultura. Nós temos visto um trabalho muito bom que o Senar Ateg tem feito, mas, infelizmente, está até difícil da gente captar produtores para poder participar de um projeto desse, porque o produtor parece que ele está numa zona de conforto, que eu não sei se é zona de conforto ou é falta de ambição até, de repente, fazer essa mudança que é necessária. E eu acredito que isso deve ser um retrato da maioria das regiões aqui do estado, né? Então, o preço não remunera aquele produtor que está com um volume de produção e que está investindo na produção significativo. Se isso a gente está falando só do custo operacional total, viu? Não estou nem falando do custo total, né?
realmente é uma situação que a gente tem que, talvez, discutir mais para que a gente possa encontrar uma alternativa para isso. A Veridiana também tem uma pergunta. Eu acho que Veridiana, está com a mão levantada? Eu tenho uma pergunta para fazer. Só complementar, eu sempre digo o seguinte, que eu acho que nós estamos precisando mais de uma pessoa poder trabalhar a mente dos produtores do que propriamente de técnicos para poder melhorar a produção, né? Infelizmente. Ô, Daniel, aproveitando essa deixa sua aí, eu acho que, e aí a gente pode deixar isso para uma discussão mais ao final da reunião, mas eu acho que é exatamente isso, assim. Eu tive de novo com o Senar lá, o Cleiton tem acompanhado bastante aí como está o processo do Senar com a nova diretoria. Não que a diretoria antiga tinha uma visão diferente, muito pelo contrário, pessoas alinhadas, mas eu acho que tem 2 pontos aí. Um é de mercado, né, de como é que o mercado enxerga essa produção. Me preocupa bastante, estou dividindo isso claramente com todos vocês aqui, às vezes iniciativas de regulação de mercado por lei, como se uma lei A, B ou C fosse resolver todo o problema do setor, né? Óbvio que a iniciativa da importação lá já ajudou um pouco, vai ajudar um pouco o mercado interior, né? O mercado interno, mas ele não vai resolver o problema a longo prazo, né? Quer dizer, como o Daniel falou, a questão de aquisição de animais foi importante, mas se não tiver também uma esteira do produtor e também não tiver uma esteira de alimentação, não adianta nada, né? E por outro lado, eu tenho entendido aí, conversado com bastante gente, que a gente precisa olhar para esse mercado de uma forma um pouco mais com visão do que o mercado consumidor está querendo, né? Tem iniciativas aqui de cooperativas nossas aqui que verticalizaram para outros produtos, né? Saíram só do leite, digamos assim, e isso virou queijo, isso virou whey protein, isso virou leite condensado, né? E quais são esses outros produtos que a gente pode colocar no mercado e como é que o mercado varejista está vendo isso, né? Aponta lá consumidor. Eu acho que a gente precisaria fazer uma reflexão, né, e eu estou propondo isso para vocês aqui, para que a gente olhe mesmo com o que o mercado consumidor está vindo, né? O que tem de valor agregado nesses produtos que a gente poderia estar ganhando escala aí, né? Porque eu acho que isso não vai solucionar o nosso problema, mas a gente vai ter uma visão um pouco mais de ponta e de posicionar produto nessa ponta. A gente está longe dos grandes mercados consumidores, a gente atende ainda mercado um pouco de nicho, né? E a gente precisa ampliar a visão, né, de alguns setores de operar Mato Grosso, né? Mato Grosso não comporta o nosso tamanho, né? Então, acho que essa questão de olhar mercadologicamente e também com visão mais de marketing de produto é um negócio importante para a gente pensar sistemicamente, porque senão a gente vai ficar refém de discussões eu mandei no grupo do Leite lá, pessoal que acompanha, teve ontem um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Catani, a priori um bom projeto, de produtos que vierem, empresas que importarem leite em pó não vão ser beneficiados dos benefícios fiscais do estado de Mato Grosso. Mas quantas empresas, as nossas empresas não estão afetas a isso, mas quantas empresas de Mato Grosso fazem importação de leite hoje? Acredito que muito poucas, se existir alguma, né? Então, até que ponto essas medidas são profícuas? Outros pontos, vamos criar um tabelamento de preço. Isso não vai resolver o nosso problema, né? O que resolve o nosso problema é a gente entender melhor o mercado consumidor e como a gente vai posicionar isso, né? A gente sabe de algumas cooperativas que têm estratégia aqui para o norte do Brasil, né? Um mercado importante, um mercado pujante, com muita possibilidade de consumo, mas também tem outros mercados que a gente precisava buscar aí e avaliar isso, entendeu? Então, assim, que a gente tenha essa estratégia bem traçada, pessoal, que a gente também se comunique como setor, né? Porque, querendo ou não, a gente é 35%, 40% do mercado de leite do estado hoje, né? E essa preocupação que todo mundo tem visto aí da produção, o Sebrae e o Senar estão preocupados também. A gente ficou de ter uma conversa com mais tempo agora, depois dessa passagem de novembro agora, para a gente dar uma pensada nisso, porque eles também estão preocupados, né? O Cleiton esteve lá comigo com o Zé Luiz esses dias, e nós estávamos falando disso, né? Da preocupação
também do produtor entender essa rentabilidade, né, Cleito, como isso pode ser um nicho de rentabilidade para ele, que isso também reverbera nas cooperativas, mas também a gente também tem que pensar no mercado consumidor lá na ponta, né, como é que a gente ganha escala nisso aí para a gente ficar menos afeto a essas variações tão pesadas que a gente viveu nos últimos anos aí, né, Cleito? É só um complemento, em uma visão de consumidor, acho que, eu não sei, tem alguém levantando a mão, mas antes de só comentar, às vezes, como o consumidor bate rápido na nossa porta. Cuiabá é um exemplo disso. Assim, nos últimos 2 meses, o que inundou o mercado com aquele whey protein nos supermercados foi uma coisa que me espantou. Você via, era um nicho, uma prateleira pequena, e agora praticamente toma espaços significativos no mercado. Então, as empresas estão realmente tentando forçar, e eu acho que deve ter mercado para isso, para elas tentarem fazer essa estratégia, porque realmente é um produto que acaba trazendo um valor agregado maior e atendendo, às vezes, um público que realmente cresce no país. Então, eu acho, Cleiton, eu acho que é exatamente isso. Eu uma vez conversei com o Daniel, sei lá, uns 2 anos atrás, a gente brincava, né, que o whey protein é o soro do leite, era o que dava para os porcos, né, Daniel? Agora virou um produto sem nenhum demérito a que isso fosse alimentado para a suinocultura, mas eu acho que é exatamente isso, pessoal, que eu queria propor para vocês, tá? Quando a gente olha, e a gente precisa entender, e eu tenho falado... Eu queria dar uma opinião, por favor, Getúlio Vilela. Ô, seu Getúlio, só um momentinho, a gente já fala para o senhor. O que acontece, pessoal? A gente precisa olhar para essa visão, e eu falo que a gente precisa ampliar essa nossa visão com relação a como fazer a questão de entender o mercado consumidor. Vem aqui para nós conversar, para você ver se está certo. O que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de outros mercados... Já me respondeu aqui. Oi, seu Getúlio, tudo bem? Eu já passo a palavra para o senhor já, só um segundinho. Como eu falei para vocês, quando a gente vê algumas tendências de mercados que não são nossos, né, não é produto lácteo, mas algumas tendências partem a partir de temas de alimentação. Muito pessoal aqui viu agora, há um bom tempo, a questão da Heineken, né? A cerveja Heineken virou a cerveja Coqueluche, é a cerveja mais cara que tem no mercado, mas existe uma tendência de mercado desse pessoal, né, que cuida da saúde, de que essa cerveja ela não engorda, né? Ela tem um discurso que ela não engorda na produção dela. Ela custa R$6 uma garrafinha no supermercado, que as outras custam R$1, mas quem pode estar comprando a Heineken, né? Isso aí é um produto. Outra questão, uma bebida que era muito comum, né, na década de 70, que era o tal do gin tônica, né, saiu de moda, voltou para moda. Por quê? Por causa da questão desse pessoal de saúde, porque o gin tônica não tem glúten, não engorda, então tem todo um tratamento específico para isso. É óbvio que a gente não vai chegar nesse ponto de se posicionar mercadologicamente de um negócio desse tamanho. Mas eu acho que olhar essa tendência do que a alimentação está vindo, que produto está vindo, o que a gente pode agregar, será que nessas produções que a gente tem nas cooperativas não tem criar lactobacilo, não tem criar outros produtos que o mercado pode absorver, que não seja único e tão somente o leite, ou que seja unicamente produtos de alimentação humana, né? Eu acho que é isso aí, é um ponto eu estou colocando uma pulga na orelha de todos vocês, né, para que vocês nos provoquem positivamente para a gente pensar nisso daí. Seu Getúlio, desculpa o meu discurso aí, o senhor quer a palavra? Seu Getúlio, se o senhor quiser falar, a palavra está com o senhor, tá? Se não, Cleiton, vamos continuando. A Veridiana levantou a mão, mas não se manifestou também. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para o Cleiton aí. Pode falar. Olhando que o ano 2023, o milho e a soja caíram de preço bastante. O que levou o custo operacional do produtor em 2023, especificamente? Cleiton, o microfone está fechado. Desculpa. Principalmente outros componentes, mão de obra, combustíveis, outros produtos que ele utiliza na produção, que acabam ampliando esse custo. E aí os outros ali também, principalmente que a gente acaba tendo reflexo também pela taxa de juros mais elevada e outros componentes que são maiores do que em relação aos anos anteriores. Ele acaba segurando o que a gente poderia ter uma queda, né? Mas se você olhar, até eu vou passar aqui já no próximo, se a Veridiana não comentar nada ali.
que é a questão de relação de troca. A gente vê isso na própria relação de troca. Então, a gente vê, principalmente até meados de maio e julho, ali, que a gente passou, principalmente olhando para milho e depois olhar para o farelo, apesar dessa queda do preço do leite, a queda dos produtos, ou desses produtos, foi muito maior em relação ao que a gente estava acostumado, o produtor estava acostumado a pagar no último ano. E quando a gente olha, principalmente até meados de agosto, a gente vinha nesse cenário, aí a partir desse momento vem uma lateralização de preços dessas commodities, produtos, e agora com a queda do preço do leite, a gente volta a ver a retomada, assim, um aumento da relação de troca em relação aos anos anteriores. Então, a gente deve ver realmente para o final do ano esse movimento continuar ocorrendo. Isso tanto para milho quanto para farelo de soja. O farelo de soja foi um pouco menor, aquela relação, a gente passou principalmente de janeiro a maio com uma relação melhor em relação aos últimos 2 anos, já haviam realmente uma recomposição a partir de junho, julho, agosto. E agora, possivelmente, a gente vai ultrapassar a média dos últimos 5 anos, até pelo comportamento que a gente está vendo no preço do leite. E aí, para encerrar a nossa discussão aqui, no sentido de apresentação, e a gente volta a palavra para a gente conversar, eu não vou me ater aqui, vou deixar, a Sandra vai compartilhar esse material com vocês, deixar todo o material escrito. Eu vou focar principalmente na minha leitura de mercado, principalmente que a gente tem para esse final de ano e para a leitura do início do primeiro semestre do ano que vem. O que está acontecendo, então, se a gente fosse recapitular tudo que a gente conversou? Então, primeiro, mercado internacional. A gente realmente está vendo uma retomada da China e da Índia, então, apesar daquela redução que eles tiveram em relação ao ano passado, o volume total, uma retomada desses mercados para a volta das aquisições do mercado internacional. Então, com isso, a gente está vendo já os preços começando a reagir. O pessoal pegou lá os preços internacionais já esperados para dezembro. A gente já viu um aumento de 5% em relação ao que a gente está trabalhando nesse momento. Então, a gente está vendo ali um volume, um preço na casa dos $3.000 por tonelada. É um cenário que ainda tem uma competitividade talvez um pouco melhor, mas diminui aquele mesmo comportamento, ou a competitividade mais forte que nós tínhamos lá em relação aos meses anteriores. Então, essa diferença diminui, esse spread diminui entre o mercado internacional e o mercado brasileiro. O outro ponto para isso, que acaba ajudando, que é sempre uma faca de 2 gumes, mas eu sempre coloco, que é o dólar. Então, a gente vinha realmente num arrefecimento do dólar nos últimos meses, agora com algumas coisas da política fiscal brasileira, os anúncios do governo, posicionamento perante o mercado financeiro, um risco aumentando e o discurso batendo a porta, principalmente no mercado, colocando esse adicional, e o dólar vem com uma crescente, ou vem uma perspectiva de que não vai arrefecer tão forte quando a gente vinha vindo nesses últimos meses. Então, esses 2 fatores acabam prejudicando essa competitividade das importações e diminuem esse sentimento, pelo menos até, se tudo isso acontecer e continuar ocorrendo como a gente está vendo agora, para o primeiro semestre do ano que vem. Então, já naturalmente o mercado começa a esfriar por lá e traz um pouco dessa preocupação que nós tínhamos, diminuindo um pouco. Contudo, nesse mesmo caminho, então, o que deve acontecer? Eu acho que por que a gente não deve também ver muitas reações no mercado nacional? Então, a gente está entrando agora num período sazonal que deveríamos ter realmente uma queda dos preços por conta do aumento da oferta, as chuvas ocorrendo, o aumento da disponibilidade de pasto, consequentemente de leite, que devem frear qualquer possível movimento. A gente deve ainda passar por um momento bastante, pelo menos, não falar apertado, mas um momento mais sensível até meados do primeiro semestre de 2024. Então, apesar dessa melhora do mercado internacional, ainda a gente deve ver o mercado nacional apertando um pouco mais, até por conta desse cenário que a gente está lendo. Que aí, quiçá, realmente, se tudo acontecer, realmente tudo caminhar nesses 2 movimentos, a gente possivelmente volta a ter uma melhora, volta realmente ver um comportamento sazonal, um movimento natural, como a gente estava acostumado a observar, lá em meados do final do primeiro semestre, segundo semestre de 2024.
Então, não é um cenário tão otimista, mas ele também não é um cenário tão pessimista como a gente passou por esses últimos 3, 4 meses aqui no Brasil e também em Mato Grosso, tá? Então, essa é uma leitura que a gente tem no mercado, principalmente para esse começo de 2024, para o mercado de leite a nível Brasil e Mato Grosso, certo? Era isso, Fred, que a gente tinha uma leitura do que a gente está vendo nesse momento. Cleiton, 100%. O Cleiton, tira a tua apresentação, eu acho que agora a gente parte para uma fase aí até para você ver também quem está levantando a mão, para a gente ir batendo um papo aqui, né, e dando uma avaliada aí. E aí, ao final, pessoal, reforçar aqui também um convite para todos vocês aí do nosso evento. A gente está com uma pessoa com a mão levantada, para mim aparece como user 1988. Desculpa, eu não sei quem é que quiser falar, pode ficar à vontade. É o Getúlio que está... Ô, seu Getúlio. Tudo bom? Tudo bom, Dia pode a todos. falar. Fica à vontade. É o seguinte, nós do Mato Grosso é um estado que está no início de produção, você vê, nós estamos no 12º lugar. E eu produzo a vaca de alta qualidade. E está aí o Daniel, que tem a experiência do gado que nós colocamos. Então, nós temos que não adianta colocar uma vaca de alta produtividade se não aperfeiçoar a tecnologia e dar assistência ao produtor. Nós temos o produtor, nós temos o produto mais barato do Brasil de alimento, então nós temos que ajudar a mostrar como foi o início da soja, a mostrar aos produtores e preparar eles com tecnologia para que nós possamos fazer do Mato Grosso o que foi no agronegócio da soja, do alimento. Então, nós temos que ver a tecnologia primeiro, que não adianta colocar uma vaca de alta produtividade se a pessoa não estiver preparada. Então, é mão de obra, é técnico e experiência, porque nós temos aqui grandes projetos, nós temos que ver o pequeno, o médio e o grande. Nós temos projetos aqui no Mato Grosso de grupos que querem tirar aí 200 mil litros de leite. Então, eu tenho a impressão que nós temos que focar em ajudar aos produtores, colocando vaca, mas colocar vaca de alta produtividade, para que eles não precisam colocar boi Nelore. Eles têm que entender que a tecnologia acompanha a vaca, e a vaca só produz de alta qualidade se tiver alimentação satisfatória, como o Daniel viu aí, que nós colocamos aí vacas de alto nível para ele. Tem os produtores que sobressaem, então nós já colocamos vaca. Aí com o Daniel, ele tem boa experiência, colocamos São João do Araguaia, em Comodoro, em Coniza. Então, você vê os produtores que sobressaem, o Mato Grosso tem condições de nós ser uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, com um pequeno, médio e grande. Então, exigir que façam. Vamos estudar sobre o leite. Tem o leite A2, é o que eu estou produzindo nas vacas, com leite de qualidade. Você olha aí os produtores brasileiros indo na Europa, ganhando o prêmio com o queijo. Você vê o leite, a vaca que produz no gelo, o leite é mais barato. A que sobe na serra, lá nos Andes, que sobe, a vaca que come o capim, o pasto, o queijo, o produto dele é mais valorizado. Então, nós temos que olhar o mundo, o que é bom, o que nós temos condições de fazer aqui, e produtos de qualidade. Então, como vocês falaram muito em importação, em produção, em China, eu acho que nós temos condições Mato Grosso tem condições de superar e crescer e ser um grande produtor de leite, como nós somos da soja. Agora, cabe a nós, os técnicos, Senar e todos, e eu, como produtor, colocar técnicos para ajudar o produtor e financiamento de estrutura a longo prazo. Hoje, nós temos tudo isso aqui e podemos produzir, sendo das maiores bacias leiteiras do Brasil. O que vocês acham? É mais ou menos isso aí que nós temos que fazer. E eu tenho, você vê, fazendo os embriões, hoje 80% das minhas doadoras já são A2. Então, meu leite, normalmente, ele tem uma qualidade superior. E já não tenho mais doadora e embrião que não seja A2.
Então, o Mato Grosso tem tudo para crescer e ser um exemplo no Brasil, porque nós estamos iniciando uma bacia leiteira de alto nível. O que vocês acham? É isso aí, Daniel. Eu concordo com o senhor, seu Getúlio. Assim, eu tenho uma leitura, principalmente dos meus pais lá atrás, a experiência que a gente teve foi construir uma bacia, não é uma bacia, porque ela foi uma região que começou produzindo leite do zero. E eu lembro muito de um técnico que vinha nos visitar do Balde Cheio na época, e também acho que é uma frase até famosa que ele falava: a tecnologia é o conhecimento aplicado por metro quadrado. Então, a gente não precisa ter grandes investimentos na produção de leite para a gente ter um impulso de produção significativo que dê condições para aquele produtor ficar. Se a gente realmente tiver uma assistência técnica, ajudar esse produtor a reorganizar, principalmente a alimentação, o manejo, e aí colocar uma genética de qualidade nesse rebanho, a gente vai ter grandes saltos e vai conseguir construir realmente uma cadeia e um setor leiteiro extremamente robusto em Mato Grosso. Como você falou, a gente tem solos, a gente tem terra, a gente tem clima extremamente propício. Realmente só falta entender, às vezes, o produtor, conseguir compreender o funcionamento e as coisas que ele precisa fazer para que isso aconteça. E realmente é um potencial significativo. Eu acho que é isso aí. Não tem dúvida, nós temos que concordar e ver que botar tecnologia. Não adianta colocar a vaca sem preparar o produtor, que o produtor normalmente ele já vem de origem, ele vem do Rio Grande do Sul, vem de São Paulo, Paraná, eles entendem. Agora vamos ter que colocar e ajudar. Não adianta que ele faça. Agora, para ele fazer, nós temos que ter um projeto junto com o Ministério da Agricultura, e junto com o governo do estado, o governo já está aí com esse projeto que nós temos aí de entregar, botar a vaca com uma vaca de embrião com um embrião de alta qualidade para ela. Quer dizer, não adianta ele botar depois do que eu coloco a vaca, e não dar assistência para ele. Então, cabe a mim ajudar a dar assistência, botar veterinário, botar gente que vai casquear a vaca, mas se ele não tiver uma ordenha, não tiver uma ajuda, o que adianta nós fazer? Então, vamos fazer cada um de nós a parte e ver o que nós podemos ajudar os produtores para que nós tornamos o Mato Grosso uma grande bacia leiteira, médio, grande e pequenos produtores. Todos eles merecem uma assistência à altura, porque não adianta eu fazer uma vaca boa e ele botar no pasto de medíocre, como eu já vendi, e troco a vaca. Então, eu forneço a vaca que não tiver a altura do projeto, eu normalmente troco essa vaca, porque eu vejo o Mato Grosso como uma das maiores bacias leiteiras. Pelo serviço, nós temos o DDG, temos tudo aqui, o farelo de soja, o algodão, porque não somos grandes. Então, nós temos que mostrar aos produtores de soja o agronegócio que cabe a todos. Você vê em Minas, tem produtores de 50, 60, 70 mil litros. Um grande produtor em Mato Grosso não alcança, eu acredito, que é de 10 mil litros para trás. Então, a potencialidade nossa é enorme. É só nós ajudar e trabalhar. Os órgãos, eu como fornecedor, as pessoas envolvidas, todos isso aí, fazemos aí para poder crescer. Porque não adianta eu botar uma vaca e ele não saber o que faz com o bezerro. Ele tem que saber como é que ele vai criar o bezerro com custo menor do que ele botar o bezerro para mamar. Então, tem que ser mamada controlada. Temos que reunir. E reunindo, nós vamos fazer do Mato Grosso a maior bacia leiteira, porque nós temos alimento e produtor. Você vê um grande produtor em Minas, tirando assim algumas exceções, ele tem 500 hectares, 600. O pequeno aqui, de produtor de soja, é 5, 10, 40, 50 mil litros. A hora que esse pessoal entender e já tem a tecnologia na soja, então o grande é fácil de nós organizar. Agora, o pequeno, nós temos que dar assistência e ajudar com ele, com assessoria e financiamento, poço artesiano, metro quadrado. Então, tudo isso, fazer com que o Mato Grosso vai concorrer na qualidade do queijo mundialmente, nós temos clima para isso. Então, eu vejo aí as pessoas lá da BCZ, as pessoas que vão para a Europa. Então, nós temos que pensar grande, e nós temos tudo para ser grande no leite, em todos os sentidos. Nós temos aí, você vê essa reunião, Senar,
todos os técnicos, tudo que está aí para ajudar. Então, nós estamos tudo na mão e ajudar com o ministro. Nós temos o ministro da Cultura, para a gente marcar uma reunião com ele, para o Ministério ajudar também ao pequeno e médio produtor. É isso aí que eu acho. O que vocês pensam? Seu Getúlio, eu acho que é exatamente esse esforço que precisa ser feito, né? Assim, existem algumas iniciativas que têm que ser avaliadas, né? Quando a gente conversa com o pessoal de outros estados, eles sempre falam assim, vocês têm alimentação barata do lado de onde vocês produzem, né? Eu acho que talvez tenha um erro que a gente cometeu aí no meio do processo, que é uma entidade importante, como, por exemplo, a Acrimate, né? E a gente tem conversado bastante com eles isso, que tem lá o potencial dos pecuaristas e que eles precisam estar mais próximos também da gente, né? Estão mais próximos de entender, porque eles são produtores de gado, né? Então, é um ciclo deles lá, né? Tinha alguém que estava com a mão levantada, acho que era o Milton da Copernova. Milton, você queria falar? Oi, Frederico. Sim, eu estou não estou vendo ninguém aqui, então eu vou tentar colocar a minha opinião aqui. Eu acho que a sua fala em estratégias, Frederico, eu acho que isso é importante. O que nós temos debatendo é produzir mais barato e tentar que os produtores não saiam da atividade. Mas tem algumas situações que a gente precisa comentar. Um exemplo, tem que ter uma arrumação nessas importações. Por quê? Porque se isso persistir aí para 1, 2, 3 anos, nós continuarmos vendo esse volume entrando, não tem estratégia nenhuma na produção e em precificação dos produtos que vai dar conta. Segundo, as cooperativas, nós saímos atrás de outras empresas. O governo do estado e o governo federal precisa pesar um pouco mais a mão nas empresas não cooperativas. Nós perdemos venda aqui no Mato Grosso, agora no mês de setembro, porque vem queijo do Paraná, vem queijo do Rio Grande do Sul, vem queijo de Rondônia, entra no estado sem documento. Então, acho que isso nós precisamos colocar isso na balança, porque não tem como competir. Quando a gente participa das reuniões do Conselheite, você percebe que quem está lá, as cooperativas, elas se manifestam, o restante fica só escutando. E como nós temos no mercado um pouco mais distante, São Paulo, Rio, e no Sul, a gente escuta os nossos representantes falar assim, olha, lá na reunião do Conselheite vocês têm falado isso e as indústrias têm comentado, mas eles não entram nessa briga. Um outro ponto, fora das porteiras aí do produtor e fora dos portões das indústrias, gente, é uma guerra só aí fora. É tudo que eu falei para vocês aí. A gente muitas vezes é obrigado a recuar porque a gente não tem como competir. Então, precisa, primeiro, que o governo faça isso, né, que melhore um pouco essa situação do importado. O governo do estado pese a mão em cima dessas indústrias aí que realmente eles tentam fazer as coisas às avessas. E vocês não pensam que não está vindo leite importado aqui para o Mato Grosso, não. Tá vindo, nós temos aqui na rodovia, aqui, passa carretas praticamente toda semana para o norte. Então, e uma outra situação, quando da CPI do leite do ano passado, eu falei para o coordenador do presidente da CPI, eu falei assim, o dia que vocês conseguirem chegar no varejo, sentar com o varejo, para a gente também repartir um pouco do lucro que está ficando lá, de repente nós vamos ter alguma coisa diferente para o nosso produtor. São alguns pensamentos aí que eu estou colocando para a gente refletir. Tudo certo, eu acho que nós precisamos produzir, nós precisamos incentivar o produtor, mas nós precisamos olhar que o produto final ele está numa bagunça danada no Brasil todo. Então, são algumas considerações, e nós, como cooperativas, a gente sofre muito. Sofre quando a gente entra aí nesses mercados aí, as grandes redes aí crescendo cada vez mais, absurdos aí, de contratos, gente, na casa de 12%, se você quiser colocar teu produto lá. Tem empresas que pagam para ter produto em grandes redes porque a marca dele está lá e ele está tendo prejuízo. Então, assim, vamos pensar na estratégia do começo da produção até o final, lá na ponta no varejo.
que aí eu acredito que a gente vai ter um pouquinho mais de sucesso na nossa atividade. Obrigado aí pela oportunidade. Não, Milton, é importante o que você está falando aí, essa questão, depois eu vou te ligar, eu quero entender um pouquinho mais desse negócio, dessa situação aí, eventualmente de ter coisa sem nota, isso aí a gente pode levar para a Secretaria de Fazenda, tá? Isso aí é tranquilo para a gente fazer lá. Porque essa concorrência desleal ela tem que ser combatida mesmo, né? Se a gente está trabalhando com legalidade, a gente não pode concordar com ilegalidade. E conhecendo o secretário do jeito que eu conheço, conhecendo as pessoas que estão na Secretaria de Fazenda, não é difícil a gente relatar isso para eles, né? E eles ficarem de olho nisso aí, porque realmente é um problema de concorrência interna que está tendo e ilegal, como você disse, né? Se não está tendo imposto, alguém está ganhando com isso daí. E a gente não pode ser conivente com sua negação, ter certeza que a Secretaria de Fazenda também não vai ser, tá? Mas eu já anotei isso daqui para a gente pontuar. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração a fazer aí? Ou por enquanto está todo mundo tranquilo? E como está todo mundo tranquilo, pessoal, eu vou aproveitar e fazer aqui um convite para vocês, bastante importante, né, para o setor cooperativista, né, mas não só para o setor cooperativista, mas para todo mundo, né, que vem da gente aqui e de um esforço que o Sistema OCB tem feito, né, de ampliar sua representatividade e ampliar, né, a sua necessidade de colocação aí no mercado do que é o setor cooperativista de Mato Grosso. Nós estamos realizando, pessoal, no dia 23 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Cenário Rural, junto, né, no prédio do Senar, aqui na frente da AMAGE, o Coopera Mais Mato Grosso, né, que vai ser um evento realizado para todos os ramos do cooperativismo do Estado, né, e também para autoridades, né, e para stakeholders envolvidos, que vai falar sobre inúmeros temas, tá? Então, eu quero passar aqui, reforçar o convite, isso já foi distribuído nos grupos, né, de comunicação do WhatsApp, já está em divulgação aí e tudo mais, né, em todos os locais. A inscrição é gratuita, tá, pessoal? Então, é importante aí garantir a sua inscrição, porque nós já estamos com as vagas bem lotadas, e eu estou aproveitando essa live aqui para o pessoal do Leite também, né, se está com a gente. Como é que está a programação, pessoal? Nós teremos a abertura, né, com o Marcos Truirro, que é ex-presidente do Banco do BRICS, né, durante o governo Bolsonaro. Ele é economista político e embaixador, tá? É um cara com muita experiência no mercado internacional, vai vir com muitos insights aí para a gente do que está acontecendo no mundo. Depois a gente vem com a palestra da Fabiola Mota, né, que é gerente-geral da ACB Brasil, né, com as tendências do cooperativismo e o que é o BRC 1 trilhão, que é essas metas de crescimento do cooperativismo. Depois nós vamos ter uma dinâmica sobre a maturidade de governança das cooperativas de Mato Grosso, um tema importantíssimo para todo o setor, né? Como é que está essa maturidade das cooperativas? Por que o sistema OCB tem discutido e conversado tanto com os ramos sobre isso, né? Depois a gente faz uma pausa para o almoço e volta aqui, pessoal, num tema que eu preciso muito da ajuda de vocês, o que a gente chama de consolidação dos ramos, né? A gente faz esses fóruns regionais, né? E a gente optou nesse evento por fazer fóruns neste evento. Então, nós vamos ter salas temáticas. A gente optou este ano por não fazer uma sala só para o leite, né? Vai ser uma sala que vai ser para o agro, né? De forma geral. Então, nós estamos trazendo para o agro, né? Para falar com vocês aqui, o pessoal que vai falar sobre a iniciativa de armazenagem, uma cooperativa agro que implantou armazenagem, o quanto que isso foi benéfico para eles. A gente sabe que as cooperativas lácteas, algumas delas já têm esse processo de armazenagem, né, da produção, que a gente tem entendido cada vez mais importante, e a gente vai trazer também discussão com outros atores sobre temas de relevância para o agro, tá? O pessoal do crédito vai ter uma sala que vai estar falando sobre Drex, né, que é a moeda digital do real, vai estar falando também sobre FCO. O pessoal do transporte vai estar falando de logística de transporte, como é que estão as melhorias, o que vem aí. O Cleiton também é debatedor desse painel lá com o pessoal do transporte. O pessoal da saúde vai tratar do perfil da saúde, os desafios que estão vindo aí para eles. Pessoal do trabalho falando sobre a questão da participação em licitações, é um tema sempre muito quente para eles. E ao final de todas essas reuniões individuais, nós vamos ter uma palestra com o José Roberto Ricken, presidente do Sistema CEPAR do Paraná, que vai falar sobre o papel da governança das cooperativas e o case do Paraná. Como as cooperativas no Paraná utilizaram a autogestão para seu crescimento, né? E ao final a gente vai ter uma AGE, né, só para os presidentes de cooperativas. Então eu queria contar aqui, né, já estamos com bastante inscritos, pessoal, a expectativa inicial, só para vocês terem uma ideia, era de 350 pessoas nesse evento da manhã, né, de manhã e da tarde. Acabei de ter informação que nós estamos com 300
308 inscritos. Tá? Então, peço um reforço aqui do ramo AgroLeite, né, para que vocês estejam presentes, estejam representativos lá, porque tem bastante coisa que a gente vai discutir lá de estratégias, de coisas de melhoria, né, do que a gente está falando aqui. E, como dito, a inscrição é gratuita e a gente aguarda todos vocês lá. A inscrição pode ser feita no www.cooperamaismt.coop.br. Tá joia? Alguma posição a mais? Samila, Ricardo, Cleiton? André, acho que é isso. Só reforçando que vai ser encaminhado nos e-mails dos participantes a apresentação e a gravação dessa reunião. E se ficar alguma dúvida posterior, a gente pode estar auxiliando vocês também. E para aqueles que se inscreverem no evento, né, todas as informações do evento chegam no e-mail que foi da inscrição. Então, é importante que seja um e-mail válido e verificar se também não foi para o spam, porque todas as informações a gente vai mandar por lá. É isso aí. Pessoal, então, reforçando aqui, eu sei que a agenda de todo mundo é pesada, é uma agenda corrida, está todo mundo correndo aí, mas a ideia, pessoal, para vocês, de novo, entenderem, é que este evento seja uma esteira de todos os anos de um evento do cooperativismo do Mato Grosso, tá? A ideia é que todos os anos a gente faça esse evento. Então, a gente precisa, e a gente tem feito um esforço grande para que o nível das discussões seja bom, né, seja forte, né, para que a gente possa, se nesse ano a gente está fazendo em Cuiabá, talvez no ano que vem pulverizar esse evento em 4 eventos regionais, né, mostrando a força do cooperativismo e, de novo, gerando soluções para vocês. Nós estamos trazendo gente da mais alta qualidade, gente de representatividade, gente que também vai ajudar a difundir o que é o bom cooperativismo e o que Mato Grosso tem feito pelo crescimento do cooperativismo do Estado. Bacana? Aguardamos todos vocês. Eu quero agradecer aqui a todos os presentes, né, em especial os nossos presidentes cooperativos que estão participando com a gente aí, também os técnicos, né, porque é importante esses momentos para a gente discutir e organizar linhas de trabalho aqui. Tá ok? Muito obrigado, bom dia a todos aí. Valeu, bom dia. Pessoal. Bom trabalho a todos. Valeu, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.